Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa 10ª aula e hoje chega de prosa e vamos para planilhas. Vamos fazer algumas continhas, algumas análises bem simples em relação ao custo por mil que a gente viu na última aula. Não importa, eu vou para o cantinho agora e acompanhem comigo a minha tela. Olha só pessoal, aqui em primeiro momento eu tenho aqui o preço por mídia, eu separei aqui alguns meios, tá? Então eu separei cartaz, jornal, panfleto e revista, o seu custo e o seu volume de circulação. Já fiz aqui o cálculo de um custo por mil, então você vai utilizar aí, lembrando a fórmula do valor da mídia dividido pela circulação vezes 1000. Joguei a fórmula no Excel, vocês podem verificar aí, agora é só jogar ela para baixo. Lembrando que para jogar ela para baixo, para quem não tem noção de Excel, eu clico no quadradinho aqui, tá vendo? Nesse pequeno quadradinho, clico nele e arrasto para baixo, beleza? Bom, ótimo, Lucas, eu tenho um valor aí do custo por mil de cada uma das mídias, mas o que isso vai afetar a minha decisão? Bom, vamos criar um filtro aqui para a gente começar a fazer esse tipo de análise. A primeira variável eu posso sempre tomar a decisão ou pelo volume de circulação que eu vou ter, ou seja, a quantidade de pessoas que eu vou atingir, daí eu posso projetar um maior e analisar o custo disso. Então, fazendo aqui uma análise, joguei a menor circulação, vamos pegar a maior, então classifiquei aqui de Z. Então eu sei que para maior circulação, a revista 1 é a melhor opção, tá? Vamos guardar ela aqui, vou marcar ela de amarelo. Vou marcar o jornal 2 de amarelo. Vou marcar o panfleto 3, a estratégia panfleto 3 de amarelo. E agora está faltando o cartaz. Ambos estão marcados de amarelo. Só que o custo por mil, ele faz a relação de quanto eu vou impactar a cada 1000 pessoas. Então ele me mostra qual é a mídia mais barata. Então agora eu vou mudar o meu filtro para a mídia mais barata do custo por mil. Fazendo essa lógica, fica claro para mim as mídias mais baratas aqui. Então, seguindo nessa lógica em relação à circulação e o custo, o panfleto 3 é extremamente viável para atingir um grande número de pessoas e me custa muito pouco. Então, é uma mídia que a gente pode já validar ela aí, tá? A revista 5 tem o melhor custo por mil, tá? Então, eu preciso confrontar essa revista com a 1. A 1 é muito cara, a 5 não é tão cara assim quanto a 1, tá? E ela tem um volume de pessoas até que bacana, tá? Então talvez eu possa reconsiderar a minha decisão. O jornal 3 bate facilmente o jornal 2, e aí a diferença de circulação é de quase 20 mil pessoas, aí 20 mil exemplares. Acho que compensa também a gente relevar aí a nossa discussão nesse caso. Então talvez a gente consiga optar pelo jornal 3. Em relação ao cartaz, pessoal, a diferença é relevante ou não? R$ 7.500, que é a diferença do cartaz 5 com o cartaz 1. É muito grande? Consigo aplicar em alguma outra mídia, 7.500, enfim, a gente precisa tomar esse tipo de decisão. Com base nesse processo, a gente já consegue determinar na lata aí qual mídia selecionar, tá? Perfeito? Então entenderam como é que é uma análise bem simples, bem suave, bem light. O que você pode fazer é remover todo o filtro, né? Então eu vou remover aqui o filtro, tá? Vou organizar como estava antes. Beleza? Organizei aqui da forma que estava antes. E aí eu posso copiar e colar aqui embaixo. Aqui eu vou fazer uma análise apenas da circulação. Vou elencar do maior para o menor. Aqui eu deixei apenas a circulação. E eu posso também copiar de novo e criar um outro cenário
que é apenas através do custo por 1.000, seguindo aí o menor para o maior. Perfeito, pessoal? Bom, vocês devem estar se perguntando, bom, professor, na hora que você faz aí o filtro do custo por 1.000, o panfleto é disparado uma das mídias mais baratas em relação a impacto e circulação. Por que não fazer toda a campanha em panfletos? Mais uma vez, a gente precisa entender que a gente não pode trabalhar só um tipo de mídia, porque a gente precisa impactar, dependendo do produto, o público-alvo, o influenciador, em diferentes frentes, em diferentes momentos, em diferentes possibilidades, gerando aí a necessidade de desejo em cada um dos momentos. Combinado? Fechado? Bom, não acabou não, vamos dificultar um pouquinho. Eu tenho aqui a programação top 40 de audiência da Rede Globo aqui do sul de Minas, tá? Onde eu tive acesso só para entender um pouquinho. Você pode pesquisar o Media Kit da Globo da sua região e entender um pouco sobre esse cenário. Geralmente as emissoras disponibilizam isso para as agências publicitárias. Então você pode fazer essa busca em Media Kit e a emissora que você quer, tá bom? Você deve encontrar isso na internet. Então aqui está a audiência, tá? Audiência domiciliar. Número de domicílios com TV, isso eu encontro também no site, tá? E aqui eu tenho televisões em potenciais. Lembrando que em cada casa eu não tenho só uma TV, e tem casa que eu tenho uma TV, tá? Eu tenho o custo da programação, perfeito? De cada programação, e tenho aqui já o CPM calculado. Bom, ótimo, mas vamos dificultar um pouquinho essa análise, vão tornar ela um pouco mais real, tá? O que nós faremos agora nessa planilha? Vamos abrir duas colunas, uma coluna aqui e a outra coluna aqui. Bom, essa daqui de CPM, eu vou tomar a decisão por meio de critérios financeiros, correto? E nessa outra aqui, critérios táticos. Por quê? Aqui eu estou relacionando com a população, com a minha audiência, com o volume de pessoas que eu vou atingir. Então isso é de ordem tática de uma campanha, tá? No outro lado eu tenho um viés financeiro da campanha, ou seja, a programação que me custa menor. A programação que me custa menos, correto? Bom, então para a gente começar, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, pessoal. Você vai correr lá para baixo, opa, e aqui já está feito, tá? Dessa coluna aqui, televisões em potenciais, eu quero mensurar o número de TVs que eu vou atingir em cada uma das programações. Eu vou encontrar aqui o maior número, tá? O maior número eu já encontrei, tá aqui, mas eu coloquei ele aqui embaixo. Como que eu coloquei isso? Eu digitei máximo, coloquei o acento, abri o parêntese, selecionei a coluna toda e fechei o parêntese. Ele encontra para mim o valor máximo, correto? Então eu vou digitar a seguinte fórmula para a gente estabelecer essa análise. Eu vou selecionar essa célula, que é a que eu quero analisar da programação, e vou dividir pela programação que tem o maior potencial, que é o máximo que a gente selecionou lá embaixo. Eu vou travar essa célula, tá? Colocando o cifrão e vou multiplicar por 100. E teremos esse resultado. O meu ficou em dinheiro aqui, mas eu vou modificá-lo para número, tá? Porque isso é um indicador. Pronto, ajustei aqui. Para dinheiro, para número, perdão, ajustei para número, fiz o primeiro, não preciso mais fazer nos outros, eu só preciso clicar nesse quadradinho e arrastar até aqui embaixo. Prontinho, já tem aqui os indicadores de cada programação em relação ao critério tático. Só que eu não posso tomar decisão apenas em critérios táticos, ok? Eu preciso, lembrando que essa é a maior população, certo? O jornal
ele tem a maior população, então ele tem o maior critério, que é 100, perfeito? Em seguida tem o futebol da quarta, tem a novela e assim sucessivamente. Ótimo. Mas vamos entender agora o critério financeiro e como a gente estabelece isso. Eu já tenho aqui o meu máximo, só que no critério financeiro eu tenho apenas uma única diferença. Se liga só, pessoal. Lembrando que o critério financeiro, ele mostra para mim que quanto menor, melhor. Tá? Então, quanto menos eu pagar por 1000 pessoas, melhor para essa programação. E aí o que eu faço? Eu vou selecionar aqui e a fórmula vai ser basicamente aquela, tá? Só que antes eu vou colocar aqui 100 menos, e aí esse programa dividido pelo o que tem um maior custo, tá? Vou travar o maior custo e vou multiplicar este resultado por 100. Fecho o parêntese, correto? Bom, dei o Enter, apareceu aqui para mim um indicador, perfeito? Vou arrastar. Prontinho, deixa eu diminuir essas casas decimais para a gente não ficar confuso. Prontinho, aqui fez a relação do melhor custo, tá? Do melhor critério financeiro em termos de pontuação. Lembrando que o 100, ele inverte, tá? Aqui no critério tático, eu valorizo o maior. No critério financeiro, eu valorizo o menor, perfeito? A análise não acabou aí, pessoal. Vocês devem estar se perguntando, com base no critério tático e no critério financeiro, como eu tomo a decisão? É muito simples, é só nós criarmos aqui uma média, tá? Nessa média eu faço média entre o meu critério tático e o meu critério financeiro e pronto, eu terei aqui todos os pontos relacionados. Então vamos descobrir qual que é a melhor programação. Nesse caso eu vou elencar o meu maior indicador, perfeito? Então, a melhor programação para se investir é a quinta opção, Jornal Regional, em seguida de Malhação, em seguida do Zorra Total, e esse é o top 3, beleza? Depois a gente tem Esporte Espetacular e assim por diante. Melhor programação com base em quê, Lucas? Aqui nós estamos analisando apenas quantitativamente, tá? Apenas números. Você tem outras variáveis que você deve tomar a decisão, que a gente já discutiu. Então, o tipo da programação, a quem está destinado e assim sucessivamente. Perfeito? Mas aqui já aponta para a gente qual é a melhor programação utilizar em relação a custo-benefício. Lembre-se, custo-benefício, tá? Em relação ao volume de circulação e em relação ao meu custo da programação, o top 10 seria este selecionado para você aqui, beleza? Então, pode ir, que são as mídias mais baratas em relação ao alcance das pessoas que você irá atingir. Fechado, galera? Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, deixe um recado pra gente, que a gente vai até vocês entenderem. Combinado? Forte abraço para vocês e a gente se encontra na próxima aula. Beijão, fui!